Irmãos, é sempre um privilégio poder trazer a mensagem. Quando a gente está aqui pregando, a gente sabe que tem é algo muito importante, porque é a própria palavra de Deus. Então, espero que Deus possa tocar no coração de vocês. Vamos, antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Pedir para você curvar sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse momento em que nós nos reunimos, Senhor, em Teu nome e reconhecemos a Tua presença sobre nós, a importância da Tua palavra sobre nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa preparar nossos corações e mentes, que possamos estar abertos para ouvir e receber a mensagem que vai ser compartilhada. Que Teu Santo Espírito nos guie, nos trazendo entendimento e sabedoria. Te peço, Senhor, que apesar de mim, das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas limitações, que o Senhor possa me usar, Senhor. Que a mensagem seja trazida com clareza, que possa ser transmitida a verdade que vem de Ti, Senhor. Que as palavras que saírem da minha boca sejam tocadas por Ti e que venham a impactar nossas vidas de forma significativa, Senhor. Te peço, Senhor, que essa pregação nos aproxime mais de Ti, que possa nos transformar e nos inspire a viver de acordo com a Tua vontade e que nós possamos sair daqui renovados e prontos para compartilhar o Teu amor, a Tua palavra com todos. Que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós vamos continuar a nossa série sobre saúde emocional. E é um tema, irmãos, que por muitos é dado pouca importância. Para outros, isso é um grito interno de socorro. Mas, digo para vocês, irmãos, que vale muito o nosso tempo para aprendermos sobre esse assunto. E nessa noite, nós aprenderemos a cultivar algo que, segundo o livro de Provérbios, nos leva à sabedoria. E que também é o oposto do orgulho, que nos leva à desgraça. Nessa noite, nós iremos falar sobre cultivar a humildade. Primeiramente, vamos ver uns versículos sobre humildade. Você pode acompanhar junto Provérbios 29 e 23. Se quiser deixar marcado também, Provérbios 11, 2. Capítulo 11, versículo 2. Provérbios 29 e 23. E também Provérbios capítulo 11, versículo 2. Todos acharam? Amém? Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 2, diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E também, irmãos, vamos citar mais um. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, você pode marcar depois se quiser ler em casa, você pode ler: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Irmãos, para começar o nosso estudo, vamos definir o que a palavra humildade significa. Vamos fazer uma definição cristã, tá?
A humildade é uma virtude rara que envolve aceitar que Cristo é superior a nós em todos os aspectos. Mas como vivemos em um mundo onde temos uma natureza pecaminosa, essa humildade também nos faz sentir insatisfeitos com qualquer parte de nós que ainda busca exaltar a si mesmo, mesmo que isso aconteça de forma sutil. Nós podemos comparar, irmãos, a humildade como se fosse uma árvore. E os frutos dessa árvore são o transbordar infinito de atitudes, palavras e ações que vêm de estarmos contentes por Cristo ser superior a nós em todos os sentidos. Por exemplo, lá em Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele não compara a humildade como se fosse o fruto. Um dos frutos da humildade é enxergar os outros dignos de seu serviço, humilde, sacrificial e abnegado. Então, entre as raízes e os frutos da humildade, o que eu estou dizendo é que a incomum virtude dessa humildade é a disposição do nosso coração de se agradar com a infinita superioridade de Cristo sobre nós mesmos em todos os sentidos. É a alegria do coração de que Jesus é infinitamente maior do que nós em todos os sentidos, mas também misturada com o gemido de que a exaltação própria ainda compete por nossas afeições. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Como eu falei no início, o oposto da humildade é o orgulho. Vimos o que significa essa humildade no padrão de Cristo. E mais adiante, nós iremos esmiuçar um pouco mais a humildade de Cristo. Mas agora eu quero trazer um ponto importante sobre o que é o orgulho, já que nós vimos em relação à humildade. E um fato comprovado, né, que as pessoas orgulhosas, elas demonstram arrogância a partir das suas próprias inseguranças psicológicas. Irmãos, lá em Provérbios 11:2, lemos que quando vem o orgulho chega a desgraça, mas sabedoria está com os humildes. Quando nós lemos isso, o orgulho descrito nesse texto, ele vem de uma palavra hebraica que sugere ferver água até que ela suba e derrame no recipiente, e se aplica à arrogância daqueles que exigem ter tudo conforme os seus próprios caprichos. Irmãos, as pessoas orgulhosas acabam tendo costumes, manias, comportamentos que não condizem, ou melhor, que são contrárias à humildade. E podemos citar vários exemplos. As pessoas orgulhosas, de forma alguma, elas pedem licença. Elas atropelam. Não pedem perdão quando estão erradas. Pelo contrário, elas buscam se justificar. Elas dão explicações quando convém. Elas não fazem isso, elas ameaçam. Elas nunca agradecem, mas sempre cobram. Não perdoam, mas procuram vingança. Não elogia quem merece, mas reclama de tudo e de todos. Ou seja, irmãos, pessoas orgulhosas, como eu disse antes, demonstram arrogância a partir das suas próprias inseguranças psicológicas. E quando eu falo isso, irmãos, isso não é um achismo da minha cabeça. Existem pesquisas empíricas de sociologia social que identificam que indivíduos que demonstram egoísmo e narcisismo apresentam níveis mais elevados de agressividade ao ouvirem insultos que ameaçam os seus egos.
na sua própria rotina. As pessoas que são arrogantes, elas se preocupam somente com os outros, somente quando aquilo serve para a sua própria exaltação. A preocupação dela com as outras pessoas é quando aquelas pessoas podem dar algum retorno para elas. E se aquilo vai fazer com que ela seja engrandecida, se que ela seja exaltada, aí ela faz. Aí serve. Servir. Aí tem alguma serventia. Então, irmãos, o que nós podemos concluir em relação ao orgulho? Que o orgulho ele impede o acesso à sabedoria, levando a pessoa a prejudicar a si mesmo e acabar criando conflitos com o próximo. Assim como diz lá em Provérbios 13:10. Provérbios capítulo 13, versículo 10 diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O que acontece, irmãos? O que acontece é que a partir de uma vida orgulhosa, quando a pessoa realmente ela é orgulhosa, ela abre as portas para uma vida infernal. E a destruição, a ruína, pode chegar literalmente de qualquer direção. Provérbios 18:12 diz que fala que a soberba do coração procede à ruína, mas a humildade antecede a honra. Então, vimos o significado da humildade. O que biblicamente quer dizer que temos nosso maior exemplo por Cristo. O que acontece, irmãos, é que a pessoa humilde, a pessoa que realmente ela é humilde, ela abandona a sua própria independência por Cristo. E lembra dos frutos da árvore, da humildade? Podemos citar que a postura de uma pessoa humilde indica um espírito aberto, ou seja, receptiva a novas ideias e perspectivas, tolerância e disposição para considerar diferentes pontos de vista, sem julgamentos prévios. Também uma pessoa humilde, ela é compreensiva. Ela possui a capacidade de entender sentimentos, pensamentos e situações dos outros, demonstrando empatia. Além de ser atento, modesto. Irmãos, e quando falamos em humildade, ela tem que estar, ela é o centro da vida moral do cristão. Meus irmãos, a humildade é o centro da vida moral de cada cristão. E não só pelo fato dos frutos que a humildade traz, mas por todo o contexto da nossa história, da história cristã. E mais importante, por conta de Cristo. Na perspectiva cristã, Deus, por ser perfeito, não pode se exaltar acima do que Ele é, do seu próprio ser. Até mesmo porque Ele é Deus. Porém, Ele pode se humilhar, como de fato Ele fez com Jesus. Em Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, se esvaziou e assumiu uma posição de escravo. E nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte de cruz. E esse texto, irmãos, está lá em Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8, para quem quiser anotar. O Evangelho anuncia que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo entregar a sua própria vida em resgate da humanidade perdida por conta do orgulho e do pecado. E assim nós cristãos podemos compreender que Deus se revelou supremamente a nós através da sua humildade. Depois da humilhação até a morte de cruz, Jesus foi exaltado como o conquistador do mundo, da morte, do inferno e do pecado. E por esse motivo, irmãos, pelo ato redentor de Cristo, o que Cristo fez por nós, que se humilhou e humildemente se revelou a nós, é que temos que também ter a humildade como centro da nossa moral cristã. E continuando o nosso estudo de como cultivar a humildade,
Vamos falar mais um pouco sobre o discurso mais famoso que Jesus fez. Ficou conhecido como o Sermão do Monte. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, Jesus fez uma afirmação desconcertante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que Cristo quis dizer com esse versículo é que o pobre de espírito, o humilde, é aquele que reconhece a sua falência espiritual. Aquele que sabe sabe não poder conquistar o favor de Deus e não possuir méritos a apresentar perante Ele. O humilde ou o pobre de espírito, dependendo da tradução, é o que se entende desesperado e convictamente necessitado da graça de Deus. Jesus, quando ele convidou os discípulos para estarem com ele não convidou eles para ficarem ricos ou realizarem milagres, ou para se tornarem sacerdotes religiosos famosos, mas para aprender a humildade de coração. E quando falamos em humildade, existe essa de sermos humildes só em relação ao nosso próximo. Demonstrar os frutos que a humildade, a árvore da humildade traz, mas também reconhecer a nossa necessidade e que realmente nós precisamos de Cristo e que as nossas obras elas não são suficientes para a salvação, mas nós precisamos da graça de Deus. E como eu disse lá no início, reconhecer que Cristo é superior em tudo em relação a nós e que nós precisamos dele do início ao fim. E quando falamos em humildade, irmãos, nós não podemos pegar e citar algumas pessoas que fizeram o bem na sociedade. Nosso único padrão de humildade é Cristo. Jesus é a perfeita definição de humildade. Jesus é a definição última de humildade. É o modelo a ser seguido. E por quais motivos? Agora nós voltamos a falar um pouco de frutos. Vamos ver algumas características dessas pessoas humildes que foram transformadas por Jesus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,18. Marco, consegue abrir para nós? Cinco 18. Nós estamos falando sobre características de pessoas que foram transformadas por Jesus. Então, uma pessoa que foi transformada por Jesus, ela demonstra gratidão. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Quem pode ler para nós? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Pode ler até o 14. Uma pessoa que foi transformada por Jesus, ela consegue compreender os outros e perdoar rápido.
Tiago capítulo 3, versículo 17. Alguém pode ler? Tiago capítulo 3, versículo 17. Que podemos ver, irmãos, que uma pessoa transformada por Jesus tem o coração ensinável. Efésios capítulo 4, versículo 29. Se alguém pode abrir, por favor. 4, 29. Uma pessoa transformada por Jesus tem atitude prestativa e solícita em ajudar os outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Fazer os irmãos trabalharem, eu acho. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Que podemos ver que uma pessoa transformada por Jesus, ela tem disposição em servir. Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 4. Versículo 3 e 4. Que podemos ver que uma pessoa transformada por Jesus, ela valoriza o interesse do próximo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 23. Que podemos ver que uma pessoa transformada por Jesus respeita todas as pessoas. Lucas capítulo 14, versículo 11. (14 e 11). Uma pessoa transformada por Jesus não é arrogante. Está terminando, irmãos. Efésios 4, 2. Uma pessoa que é transformada por Jesus, ela tem tolerância em amor. E para concluir, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Isso. Uma pessoa que é transformada por Jesus demonstra confiança na graça de Deus. Irmãos, grave esses versículos. Esses são alguns dos frutos da humildade.
E para nós finalizarmos, o que quero dizer para vocês é que nós vivemos uma sociedade onde a humildade é associada à passividade e autoestima baixa. Ou seja, é ruim na sociedade atual ser humilde. O que se acha é que a pessoa humilde não é autossuficiente, também tem uma produtividade baixa. É isso que a nossa sociedade impõe. Porém, com tudo que aprendemos hoje, tudo que nós vimos, é que o humilde é capaz de ver com precisão seus talentos e falhas. Ao mesmo tempo, detalhe, é desprovido de arrogância e de baixa autoestima. A humildade nos desarma da síndrome do Messias, ou seja, uma ilusão de que devemos enfrentar os problemas da vida como se fôssemos capazes de salvar o mundo, como se tudo dependesse única e exclusivamente de nós. Por outro lado, a humildade também nos desarma do sentimento de vítimas do universo, ou seja, a ilusão de que não é possível fazer nada para enfrentar os nossos desafios. Pessoas vitimistas se tornam fatalistas, inertes e acomodadas. São pessoas que estão sempre prontas para culparem os outros por tudo que dá errado e vivem transferindo as suas responsabilidades. Deus o livre de dizer que ela está errada. Tanto a síndrome do Messias como o sentimento de vítima são faces da mesma moeda, que é o próprio orgulho. Pessoas arrogantes podem tanto pensar que podem resolver tudo sozinhas, como, entre aspas, decretar que nada pode ser feito. Isso tudo por conta da sua arrogância. Irmãos, para fazermos recapitular tudo que nós vimos aqui, o que nós precisamos, o que podemos tirar desse texto, desses textos? Primeiro, o reconhecimento da soberania de Deus. A humildade começa com a compreensão de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso implica que o ser humano deve ser em sua verdadeira posição, deve saber a sua verdadeira posição diante de Deus e deve reconhecer a sua dependência dele. Nós devemos entender que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Deus, nós necessitamos da graça e que também, irmãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade, nós vimos isso. Em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, nos lembra que ele mesmo, sendo Deus, se fez servo, se humilhou até a morte. A humildade cristã implica em seguir o exemplo de Cristo, servindo uns aos outros e colocando as necessidades dos outros acima das nossas. E com isso implica que nós devemos servir ao nosso próximo. Que também implica que nós devemos rejeitar o orgulho. Porque o orgulho é uma das maiores barreiras entre o ser humano e Deus. E isso exige uma luta constante. E também, irmãos, o que podemos tirar desses textos? Aí, de tantos textos que nós lemos, de tantos exemplos, nós devemos buscar essa dependência na palavra de Deus, também na oração. E que nós também devemos viver em comunidade, no corpo de Cristo. Irmãos, que nós possamos aprender a viver e
frutificar essa árvore da humildade. Que possamos realmente rejeitar o orgulho em nossas vidas. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que é uma luta constante. Muitos de nós, até na hora de fazer coisas boas, né? Querendo ou não, nós buscamos reconhecimento para nós mesmos. E esse é o tracinho do orgulho. De querer se exaltar. Poxa, eu fiz tal coisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o eu vai crescendo. O orgulho vai crescendo. Irmãos, até para fazer coisas boas, boas obras, nós precisamos de Cristo. Porque pela nossa natureza, não seríamos capazes. Nós, pecadores, nós que somos inclinados a fazer o que é errado, fazer o que é mal. Para fazer o que é bom, irmãos, você consegue? Não. Você precisa de Cristo. É Ele que faz. Por isso que nós devemos ser dependentes dEle. Nós devemos reconhecer que nós somos meros pecadores e que Ele realmente é Deus. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue compreender a importância da humildade nas nossas vidas? O que é ser humilde? E essa luta diária que nós temos, que muitas vezes passa despercebido por nós. A gente vive muitas vezes nossos dias, do começo ao fim, no piloto automático. E nas nossas próprias atitudes inconscientes, nós estamos deixando o orgulho prevalecer. E nos esquecemos de buscar a Deus. Nos esquecemos de quem é Deus. Irmãos, que essa mensagem vai ficar gravada no coração de vocês. E que o orgulho não venha prevalecer. Que você possa ser humilde, buscar essa humildade. Isso de forma constante. Entenda? Eu preciso, você precisa. Nós precisamos de Cristo. E que a humildade nos livre de tudo aquilo que o orgulho traz. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor possa nos ajudar a viver com humildade, que possamos reconhecer nossa dependência em Ti, em todas as áreas das nossas vidas, que o orgulho não encontre espaço em nossos corações, mas que possamos sempre buscar a Tua glória e também o bem-estar dos outros. Transforma, Senhor, nossos corações, para que possamos servir aos nossos irmãos com amor e compaixão, e que a humildade não seja apenas uma palavra em nossos lábios, mas uma realidade nas nossas ações diárias. E nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos aplicar o que nós aprendemos hoje. Nós possamos ser luz em meio às trevas, refletindo a humildade de Cristo em nossas intenções e nos nossos relacionamentos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.